Primeiramente, shalom a todos. Nós iniciamos o que já era ontem para mim, o que agora ainda é para vocês, para a maioria de vocês. Acredito que ainda seja primeiro do mês de Ave, primeiro dia do mês de Ave. Nós iniciamos já o mês de Ave, então são os últimos 9 dias que culminarão em Tisha B'Av. Nós, nas últimas semanas, já estudamos vários pontos históricos que levaram a esse período de luto que nós temos, esse período triste dessas 3 semanas, que dão início no dia Shiva Asar Betamuz e concluem no dia Tisha B'Av. Quem participou dos primeiros Shurim, referentes a isso, viu toda a base histórica aqui sobre os dois reinos, sobre o reino romano e o reino dos babilônicos, o que levou a esse período de luto, o que realmente aconteceu nos dias 17 de Tammuz e no dia de Tisha B'Av, acontecimentos que ocorreram contra o povo de Israel durante toda a história, também nesses dias catastróficos para nós. Nós hoje partiremos para estudar um pouquinho sobre Tisha B'Av, ainda não Alachot. Exatamente, vamos estudar as Alachot que regem Tisha B'Av na quarta e na quinta-feira. Porém, hoje nós estudaremos um pouco mais sobre a parte filosófica, a parte que traz esse dia, a parte que esse dia é carregado, porque, afinal de contas, não é somente jejuar e se ausentar de fazer coisas em Tisha B'Av que nós de fato cumpriria, que estaremos cumprindo com o Tisha B'Av. Mas não. Nós também temos que entender por completo tudo que abrange esta data, para que possamos tornar introspecto esse pensamento e todo o sentimento que esse dia acarreta sobre nós. Tudo bem, Tisha B'Av, nós vimos nos primeiros Shurim que Bidiuk, exatamente no dia de Tisha B'Av, foi a data com a qual nós perdemos nossos 2 Beit HaMikdash. O primeiro, Shlomo HaMelech, e o segundo, que foi reconstruído na época de Ezra Sofer e Neemias. Então, esses 2 templos foram destruídos. E o que de fato nós perdemos com esses 2 templos? O que nós perdemos que os 2 templos, com a ausência dos 2 templos? Muita coisa. A principal coisa que nós perdemos é a presença divina. Hoje, a presença divina não está mais no mundo ou em Jerusalém como estava quando tínhamos o primeiro Beit HaMikdash. De forma alguma. Depois do qual nós perdemos o primeiro Beit HaMikdash, Beit HaMikdash Shlomo HaMelech, a presença divina não pairou mais sobre Israel de igual maneira. Então, um livro chamado Yalkut Shimoni, ele comenta o livro de Eichá, que é o livro de Lamentações. Ele traz a seguinte frase: quando eles queimaram o templo, o sagrado bendito seja ele disse: eu não tenho mais residência na terra, ela já não é mais minha, eu removerei a minha presença dela. Ou seja, Hashem, com a destruição do primeiro Beit HaMikdash, ele removeu a sua divina presença do mundo de uma maneira catastrófica, na qual deixamos de ter profecia, deixamos de ter o intelecto dos nossos sábios diminuiu exponencialmente nos nossos dias e muitas outras coisas mais que foram sendo perdidas pela ausência da Shekhinah. Então, com essa ausência do Beit HaMikdash, Hashem não tem mais um templo, um local para ele repousar sua divina presença. Como ele não tem esse local primeiro para ele repousar sua divina presença,
ela também não repousa em nós. Ela não está mais presente nas pessoas como ela estava quando tínhamos o primeiro Beit HaMikdash. Em que nós baseamos isso? Existe um trecho em Shemot que diz: e farão para mim um santuário e eu habitarei entre eles, dentro deles. No trecho em Shemot será escrito: Venishachant betocham, eu habitarei dentro deles. Deles quem? Das pessoas. Não betocho, dentro dele do Beit HaMikdash, ou beineichem, entre eles. Então, com a presença do Beit HaMikdash erigido nas gerações anteriores, causavam que a presença divina, a Shekhinah de Hashem, se manifestasse dentro de todos nós. Segunda grande coisa com a qual nós perdemos com o Beit HaMikdash, com a perda do Beit HaMikdash, foi a profecia, a nevoá. A nevoá, ela se manifestou dentro do povo de Israel por aproximadamente 1000 anos. Desde o ano 1313, antes da Era Comum, antes da Sefirá, até aproximadamente o ano 313 antes da Sefirá. Então a profecia, principalmente no período do primeiro Beit HaMikdash, ela era muito comum, muito comum. E milhões de pessoas vivenciavam essa profecia. Com a ausência do Beit HaMikdash, com a ausência dos Luchot HaBrit, com a ausência da alegria da presença divina no mundo, era muito difícil uma pessoa passar a ter a nevoá. Essa nevoá ela foi completamente distinta quando os três grandes profetas, três últimos profetas, morreram justamente no mesmo mês, que eram Hagai, Zechariah e Malachi. Seriam o Ageu, se não me engano em português, Zacarias e Malachi, o Malaquias. Quando os três últimos profetas que tinham essa nevoá faleceram justamente no mesmo mês, aí a divina presença já não habitava mais entre nós. Outra coisa que nós perdemos com a própria destruição do Beit HaMikdash foi a alegria. Mas todo mundo pode falar, mas eu estou feliz hoje. Hoje meu time ganhou do futebol, no futebol, meu sobrinho casou, eu fui lá ver o casamento do meu sobrinho, eu ganhei um aumento no salário, eu sou feliz, então eu tenho alegria. Nasceu um filho, eu tenho alegria. Então todo mundo pode falar, tenho alegrias. Quem não tem uma alegria? Quem não tem momentos felizes? Porém, nossos sábios, na Mishnah de Sukkah, diz: quem não viu a alegria de Simchat Beit HaShoevah, não viu a alegria nesse mundo. Isso quer nos dizer? Quer nos dizer que uma alegria completa, 100%, ela só ocorre no serviço também completo ao Criador. Isso só ocorrer aonde? Justamente com o Beit HaMikdash. Então, a pessoa, sem um serviço completo ao Criador, é impossível ser completamente feliz. Ou seja, o povo judeu, desde a destruição dos Beit HaMikdash, tem como costume sempre diminuir a sua alegria. Então, tanto ficar ouvindo muitas músicas, não é costume do povo de Israel ficar ouvindo muitas músicas, não é costume do povo de Israel ficar se alegrando o tempo todo. Nos alegramos quando? Quando cumprimos mitzvah. Fora isso, não temos tantas alegrias. Com a perda do Beit HaMikdash, nós perdemos um canal direto para nossas tefilot. O que isso quer dizer? Quem pode falar assim, mas Hashem não escuta a gente, Hashem não está nos ouvindo? Existe uma grande diferença entre as nossas tefilot serem sabidas pelo Criador com a facilidade delas serem cumpridas. Então, o profeta Jeremias, no livro de Eihai, ele diz: mesmo que eu grite e suplique, ele bloqueia a minha reza. Hashem está em um momento da história, já faz muito tempo, com o qual nossas tefilot, elas precisam de muito mais intenção, muito mais kavaná,
para que elas possam alcançar próximo de serem atendidas por Hashem. Nossos sábios dizem que os portões da Tefilot sim estão trancados, porém os portões das lágrimas não estão trancados. Ou seja, quando nós fazemos nossa Tefilot com muita intenção, com muita kavaná, com muita verdade, essa é assim mesmo, somente assim a Tefilot pode ser escutada. Também não, Tom, nem chega a ser por isso a questão do minyan. Então, mesmo as Tefilot em minyan, nós sempre comentamos que essas tefilot que nós fazemos, elas são para Hashem, entre aspas, e não são para Hashem. Na verdade, a tefilá, ela é uma forma do homem refletir sobre si mesmo, e não uma forma de pedir alguma coisa para Hashem. Então, você pode ver, Hatano Avinu, Selachano Avinu Hatano, perdoa-nos a nosso Pai, pois pecamos, entendeu? Então, se nós pedimos por cura o quê? Do corpo e da alma, nós pedimos perdão pelas nossas transgressões, nós engrandecemos ao Criador, nós pedimos para Ele reconstruir o Shalai. Se você analisar muito bem todas as tefilot, elas dizem respeito ao nosso comportamento e ao que nós devemos desejar. Não necessariamente o que desejamos de Hashem. O que nós devemos mudar e o que nós devemos procurar fazer. Então, quando falamos Hashem reconstrói o Shalai, quer dizer, opa, eu tenho que construir o Shalai. Hashem, perdoa-nos, perdoa nosso Pai, pois pecamos. Opa, eu pequei, preciso também procurar chuvar. Então, a tefilá, ela foi criada como uma forma de que o homem refletisse sobre si mesmo e, de alguma maneira, essa techuvá pudesse alcançar Hashem. Entende? Então, os portões para as nossas tefilot estão fechados. Hashem escuta, Hashem recebe, porém, entre ele receber e ele concluir, é muito distante. Muito distante. Então, não precisamos de muita intenção. Por isso que os nossos sábios dizem que Hashem escuta as mulheres e não os homens, com mais facilidade. E as mulheres choram com mais facilidade, elas colocam mais emoção nas tefilot. Então, Hashem escuta muito mais facilmente a tefilá de uma mulher que a tefilá de um homem. O homem precisa se esforçar, para que Hashem possa chegar a nos escutar. Então, Yaakov Avinu, ele viu no local do templo como sendo o portão para os céus. Quem não lembra do sonho que Yaakov teve? Os anjos subiam e desciam. Então, por que ele viu um anjo subindo e descendo? Está errado isso. Está invertido. Porque um anjo mora onde? O anjo mora na terra ou no céu? Mora no céu, teoricamente. Então, os anjos deveriam descer e subir, não subir e descer. Então, por que um anjo sobe e desce? Ele sobe porque ele leva a nossa tefilá, e ele desce porque ele traz a resposta da tefilá. Por isso que Yaakov viu a porta dos céus. Como funciona? O anjo subiu e desceu dessa maneira. Então, quando ele vê isso, ele diz, bom, aqui é o portão dos céus, onde Hashem vai escutar a tefilá de todo homem. O local do templo também tem outros nomes. Quem sabe algum outro nome do local do templo? Tem, na verdade, vários, né? Um é importante relacionado a tefilá. Talpiot. Talpiot quer dizer mais ou menos entre o monte das bocas. Mais ou menos essa tradução. Quer dizer que é o monte, a montanha, o local onde todas as bocas se dirigem a tefilá. Então, onde é isso? Justamente no Har de Sion, no Monte de Sion, onde ficará construído o nosso Beit HaMikdash. Outras coisas com as quais nós perdemos com a ausência do Beit HaMikdash é milagres e a proteção divina. Quando nós tínhamos o Beit HaMikdash, os milagres eles eram muito mais fáceis de ser realizados. Então, os nossos profetas, eles podiam realizar grandes milagres, grandes obras. A qualquer momento, somente de pensar, assim, é algo que, na verdade, nossa geração não pode compreender isso. Não pode.
não temos a mínima noção de como se dava a primeira profecia, a mínima, de como seria presenciar um profeta profetizando ou um profeta realizando um milagre. Então, assim, perdemos isso. Apesar de que durante todas as gerações, Hashem nunca abandonou a Israel de milagres, nunca deixou de ter milagres em Israel. É falado, por exemplo, que os nossos Tanaim, todos os nossos Tanaim, o menor de todos os nossos Tanaim, o menos que ele fazia era ressuscitar mortos. O menor de todos. Então, nós vemos que mesmo no período dos Tanaim, nós tínhamos ainda grandes milagres que ocorriam, e nós vemos sendo contado na Guemará, grandes milagres que ocorriam nesse período. Então, nós imaginamos, se nesse período acontecia isso, imagina na época dos profetas, como que não era algo indescritível. Pois bem, também perdemos isso, perdemos com a perda do Beit HaMikdash. E também a grande proteção divina. Onde nós víamos essa proteção sendo executada vividamente? Na Shiloh Regalim. Era uma ordenança de Hashem com que todo homem de toda a família visitasse o Beit HaMikdash durante a Shiloh Regalim, durante as festividades de Pesach, Shavuot, Sukkot. Pois bem, eu viajo e quem fica no meu lugar? Quem vai cuidar da minha casa? Quem vai cuidar da minha fazenda? Quem vai cuidar da minha família? Então, existem muitos e muitos e muitos relatos sobre isso. Eu vou contar dois, basicamente. Então, tem vários relatos na Mishnah, na Guemará, que conta sobre algumas pessoas. Então, vamos lá. Uma pessoa foi visitar o Beit HaMikdash, na Shiloh Regalim, e deixou seu trigo desprotegido. Quando ele retornou aqui em Israel, da Shiloh Regalim, tinham 2 leões sentados do lado do trigo dele, para que nenhum ladrão das nações pudesse vir roubar. Outro deixou seu galinheiro desprotegido. Quando ele chegou, ele encontrou um monte de gato despedaçado do lado de fora. Outro, quando foi para Yerushalayim e deixou a casa destrancada, quando ele retornou, tinha uma cobra enrolada na fechadura, protegendo a sua casa. Rav Pinchas, ele conta outro relato, que 2 irmãos viviam em Ashkelon, e quando eles foram viajar para Yerushalayim, nas festividades, nas Shiloh Regalim, havia alguns goim que moravam próximos a eles, estavam tramando roubar os seus bens, os pertences, justamente no período das festividades. E esperavam assim, quando eles forem para Yerushalayim, visitar Yerushalayim, entra na casa dele e rouba tudo. Pois bem, ele foi, e nesse momento em que ele foi, eles voltaram, e os vizinhos falaram, mas vocês foram e voltaram, e quem ficou vivendo aqui? Porque nós estávamos pessoas aqui o tempo todo, e na verdade não tinha ninguém. Então quem ficou, a Hashem enviou anjos para que pudessem também habitar a casa da pessoa enquanto eles haviam visitado Yerushalayim. Então, nesse período com o qual tínhamos o Beit HaMikdash, nós podíamos palpar essa presença divina, essa proximidade de Hashem com o povo de Israel. Na Mishnah, Masechet Avot, Pirkei Avot, contam 10 milagres que ocorriam. Esses milagres já são do segundo Beit HaMikdash, não é do primeiro mais. O primeiro não precisariam de milagres como esse. Então, o segundo Beit HaMikdash, ele não tinha o Aron HaKodesh, não tinha várias coisas. Ele tinha uma Kedushá muito menor. E milagres menores ocorriam também. Portanto, por isso é relatado esses 10 pequenos milagres que aconteciam no segundo Beit HaMikdash, para mostrar que a divina presença também habitava o Beit HaMikdash de uma maneira menor. Então, hoje, nós vivemos em uma era muito triste, uma era em que existem centenas de milhares de religiões, centenas de milhares de opiniões, centenas de opiniões dentro do próprio judaísmo, centenas de verdades espalhadas pela terra, porque verdades são todas verdades. Não, cada pessoa tem sua versão da verdade, eu tenho a minha, você tem a sua, o outro fulano tem a dele, um rabino tem a dele, o outro rabino tem a dele, e o outro rabino tem a outra verdade dele.
Então, o ser humano, apesar do esforço que nós fazemos para buscar um caminho reto, um caminho direto à vontade divina, esse caminho ele está perdido hoje. Não tem uma pessoa no mundo que pode dizer eu estou 100% correto em todas as minhas atitudes, em todas as minhas opiniões. Não tem. Não tem. O Rishon LeZion não pode falar isso. Os maiores rabinos do mundo não podem falar isso. Não pode. Por quê? Porque nós não temos o nosso prumo, a nossa régua de medir. Nós não temos isso. Na época que tinha o Beit HaMikdash, tínhamos o Kohen HaGadol, tínhamos os Kliti e o Priti, o Urim e Tumim, e tínhamos a profecia. Isso quer dizer que se tivéssemos uma dúvida sobre algo, poderíamos perguntar para um profeta, poderíamos ir ao Beit HaMikdash, poderíamos perguntar ao Kohen HaGadol, ou se alguém falasse, olha, a gente tem que usar peota ou não tem que usar peota, vai pergunta para o profeta, olha o Kohen, como o Kohen está? Está sem peota? Sem peota. Como ele era Sfaradi, sem peota. Então, assim, sucessivamente, muitas coisas aconteciam e nós só poderíamos palpar essa revelação baseada no Beit HaMikdash. Hoje, então, não temos essa verdade. Infelizmente, não estou dizendo que é correto, porém é compreensível. Compreensível uma pessoa dizer eu sou ateu. Compreensível. Muito compreensível. É errado, porém compreensível. Por quê? Aí eu falar, aí você fala, não, tem que acreditar em Deus. Ele vai falar, por quê? Me prova. A gente vai conseguir provar com ele com a argumentação. Tudo que nós temos em nossa mão hoje é argumentação. Argumentação. Todos aqui que venham me falar sobre Deus vão argumentar comigo. Ninguém aqui consegue me mostrar visivelmente a presença divina. Nem eu mesmo não consigo provar. Eu provo na história, provo com argumentação, exatamente isso. Mas ninguém pode falar assim, você não acredita em Hashem? Não acredita que existe um Criador, o Boré Olam? Pega na mão da pessoa e fala, vamos ali no Beit HaMikdash, vou te mostrar umas coisas aqui acontecendo que você não imagina. Aí ele via lá uma fogueira em formato de leão, a coluna de nuvem que subia para o céu, ele via o Urim e o Tumim que reluziam. Existe isso hoje? Não existe. Então o ser humano ele está perdido. Perdido não no sentido de perdição, no sentido de sem rumo. Tudo isso por conta da ausência do Beit HaMikdash. Bom, perdemos. Quais foram as causas? Quem sabe quais foram as causas que nós perdemos o primeiro Beit HaMikdash e o segundo Beit HaMikdash? Sinat Hinan foi um dos motivos da destruição do segundo Beit HaMikdash. Muito bom. Yochai comentou idolatria, relações ilícitas, derramamento de sangue inocente. Essas foram as três transgressões básicas do primeiro Beit HaMikdash. Mokulo, haverá, quando se utiliza o termo haverá pecado, se quer dizer explicitamente ou estamos direcionando para a transgressão de relações ilícitas, tá bom? Haverá, ele mais ou menos quer dizer quase sempre relações ilícitas. Tá bom? Então, tá correto, foi pecado, averot, também relações ilícitas. Porém, o primeiro Beit HaMikdash, a maioria das opiniões dizem que foi por idolatria. Idolatria. Aonde se manifestou essa idolatria? Aonde estava essa idolatria? Os nossos sábios, eles tentam nos dar muitas informações e muitas pistas. A grande idolatria estava em abandonar a confiança em Hashem. Essa foi a grande idolatria. Isso na minha opinião, tá bom? Em geral, os sábios falam, as pessoas vão ler idolatria aqui, transgressões, já tinha o Baal, todo mundo ia no Baal e sacrificava para o Baal. Não. Eu vejo essa idolatria manifestada de outra maneira. O Israel foi decretado sobre Israel um exílio de 70 anos. E por que foi decretado 70 anos?
que durante 490 anos, Israel não guardou, não deixou descansar a terra no ano de Shemitah, que era o 7º ano. Ou seja, 70 vezes 7, 490. Então, durante 70, por 70 vezes, 490 anos, a terra não descansou no ano de Shemitah. Então, foi decretado sobre Israel 70 anos também de exílio, para que a era de Israel pudesse descansar durante 70 anos. Então, esse foi o decreto. Aonde esse decreto se manifesta com a idolatria, onde ele tem relacionado o derramamento de sangue inocente, a idolatria e tudo isso. Também a ausência do estudo de Torá, tudo. Tem vários, eu vou seguir daqui a pouquinho também a ausência do estudo de Torá. Porém, quando o homem de Israel deixou de confiar em Hashem, deixou de confiar de verdade em Hashem, que no 7º ano teríamos a Parnassá, Israel está fazendo o quê? Idolatria. Israel planta no 7º ano, eu não confio em Hashem, que Hashem vai me dar comida no próximo ano. Que é isso? Idolatria. Onde mais se refletia isso? Nós estamos falando de leis agrárias. Todas as leis agrárias, elas levavam a misericórdia. Onde nós encontramos isso? Nós encontramos as leis de Pear, a lei de Orlá, nos Trumot Maaserot, em várias das leis relacionadas à agrária, elas não eram somente questões de business, de negócio, mas eram também questões de fazer o bem para o outro, fazer o bem para o necessitado, fazer o bem para o órfão, fazer o bem para a viúva. Então, se a Israel já não estava mais confiando em Hashem para dar o 7º ano, para folgar no 7º ano, quem te garante que eles também ainda davam Trumot Maaserot? Quem te garante que eles ofertavam para Hashem o melhor sacrifício? Quem te garante que eles davam o dízimo dos órfãos? Quem te garante que eles davam o dízimo dos levitas? O dízimo dos Kohanim? Tudo isso fazia com que as pessoas viessem a falecer. Se elas vinham a falecer, era o quê? Derramamento de sangue inocente. Então, idolatria, na minha forma de entender, estava vinculada, nesse momento, com a falta de confiança sobre Hashem. Toda idolatria, no meu entendimento, era isso. Não confiavam em Hashem de verdade, no então do primeiro Beit HaMikdash. Já no segundo Beit HaMikdash, Hashem queria queimar. Hashem tinha um propósito muito forte de destruir a sua segunda casa. Então, tem um relato que diz que Tito estava todo contente por ter destruído, todo feliz por ter destruído o Beit HaMikdash, o segundo Beit HaMikdash. E vem uma Bat Kol. Bat Kol é uma profecia muito menor. Nossos sábios, na época da Mishnah, eles escutavam Bat Kol, vozes vindas do céu. Essa Bat Kol quer dizer uma voz, um pronunciamento menor da Shekhinah de Hashem. Tá bem? E o Tito escuta uma Bat Kol, uma dessas profecias menores, e diz: você assassinou um povo morto, você queimou um templo que já estava queimado, e você triturou um trigo que já estava triturado. Quando Tito vem, destrói, ele só destruiu o quê? As paredes. Por quê? Porque toda a parte interna, o que representava a presença divina, o que representava a fé em Hashem, a emuná em Hashem verdadeira, ela já não existia mais. É muito, muito, muito importante ressaltar aqui, os dois templos não foram destruídos. Observem bem, nós comentamos isso já, e é muito bom ressaltar isso. Os templos estão destruídos, estava escrito assim: e Hashem destruiu sua casa porque não guardavam o Shabat. Não está escrito isso em nenhum lugar. E Hashem destruiu sua casa porque ninguém mais comia caché, ou porque ninguém mais guardava Taharat HaMishpachá, ou porque ninguém...
não fez sua tefilá de manhã, não tem lugar nenhum sobre isso. Todos os nossos profetas, eles relatam e eles direcionam ao Ben Adam Lechaveo, ao ser humano e seu próximo. Era tão importante, tão importante, tão importante o relacionamento entre o povo de Israel, entre um homem e seu irmão, que Hashem não ligava para a falta de kavod que davam Ben Adam Lamakom. Ben Adam Lamakom, que são as leis referentes de nós para Hashem. Hashem, enquanto o homem Israel não seguia Hashem direito, Hashem tolerava, Hashem ia tolerando, dava beceder. Enquanto não me respeita, mas não respeita o seu próximo, dá beceder. Quando o homem Israel passou a não respeitar nem mesmo Hashem e nem mesmo o seu próximo, aí Hashem vem e diz, sem chance, acaba com tudo. Passa a régua e fecha a conta. Então, mais ou menos assim que funcionou. Ama Israel, enquanto, ainda que estivesse desobedecendo as coisas de Hashem, as mitzvot de Hashem, mas ainda estivesse respeitando a Hashem, ao seu próximo, descer, o Beit HaMikdash poderia estar de pé. Quando nenhum, nem outro, aí Hashem vem, destrói também o segundo Beit HaMikdash. Na verdade, as ações, tanto de Nebuchadnezzar quanto de Tito, que são os dois precursores das duas destruições dos dois Beit HaMikdash, as ações dele, nossos sábios dizem, que não refletiram no céu, absolutamente nada. Onde refletiu as ações dele? Aqui na terra. Aqui na terra refletiu. Por quê? Porque as suas Neshamot não estavam ligadas no céu como as nossas Neshamot. As suas Neshamot são aqui da terra. Eram terrenas, absolutamente terrenas. Então, em nada diminuíram a presença de Hashem nos céus, porém, aqui na terra também já não existia. Então, de verdade, não fizeram nada. Já não tinha o povo de Israel feito por si só. Tem um conto uma história que se conta na Mishnah, no Talmud de Bavli, na Masechet Gittim 56, que era que havia um general que ele estava vindo para conquistar Jerusalém. E ele atirou uma flecha para o leste, a flecha foi, caiu em Jerusalém. Virou uma outra flecha para o oeste, atirou, a flecha foi, caiu em Jerusalém. Para o norte, voltou e caiu em Jerusalém. Depois que ele viu isso várias vezes, o que ele faz? Ele percebe que toda flecha cai em Jerusalém. Ele disse a um menino, quando a Mishnah pede para a gente, fala para um menino, ela quer saber, é uma profecia, uma forma de consultar a profecia. Tá bem? Ele vem, chama o menino e fala, me fala qual o último passo que você aprendeu no Beit Midrash. E o menino diz, e farei a minha vingança com Edom pela mão do meu povo Israel. E ele diz, então o general vem e diz, Hashem Itbarach quer destruir a sua casa e quer me culpar pela destruição. Ele me dirigindo em Jerusalém, vou destruir, e vai colocar a culpa em mim. O que o general fez? Acreditou em Hashem, porque existe um Criador no mundo que está me colocando para destruir e causar a destruição do seu templo. Esse general foge e se converte. Nas futuras gerações, ele foi ancestral do Rabi Meir, estudou com o Rabi Elisha Ben Abuyá, e foi também discípulo de Rabi Akiva. Então, o Rabi Meir foi descendente desse general. Esses três pecados capitais que nós citamos, e o descumprimento, como o Yochai falou também, o descuido do estudo da Torá. Então nós vimos que os três principais transgressões que Israel cometeram foram Avodah Zarah, Gilui Aruyot, Vedam. Então, Shifrut Dam. Então, Israel, eles pecaram com idolatria,
pecaram com imoralidade de transgressões, do Yahuiot, e derramamento de sangue do seu próximo. E outras opiniões, segundo o Midrash Eirá, que é comentando sobre a Megilat Eirá, diz que Jerusalém foi destruída porque se ausentaram de Torá. Pessoas de verdade ainda estudavam Torá, ainda existiam pessoas que estudavam Torá, ainda existiam sábios que propagavam o conhecimento, porém as pessoas estudavam Torá por mérito, por querer a honra da Torá, e não por querer a Torá de verdade. Então, essa semana, eu estou estudando muito sobre nossos sábios. Então, essa semana, sobre Eliezer ben Urcanos, Elisha ben Abuyá, sobre Rabi Meir, Eliezer ben, esqueci o nome do outro, Eliezer ben Dordia, e muitos outros, Elazar ben Dordia. Então, eu estudei vários grandes Rahamim, e um que acaba sendo prolongada a história sobre ele é sobre Elisha ben Abuyá. Elisha ben Abuyá, vou resumir a história para vocês, muito, muito resumidamente. Ele era um Taná, ele era um dos receptores da Torá oral, ele transmitia a Torá oral, e ele viveu na época de Rabi Akiva. Ele foi o primeiro primeiro rabino de Rabi Meir. Elisha ben Abuyá foi um dos 4 grandes rabinos que subiram ao Pardes, puderam elevar e conhecer o Pardes. Nisso que esses 4 grandes sábios se elevaram e conheceram o Pardes, dos 4, apenas Rabi Akiva sobreviveu intacto. E ainda assim queimou suas mãos, assim a Mishnah declara. Eu disse que Rabi Akiva, Elisha ben Abuyá e outros 2 subiram, um morreu, o outro ficou louco, o Elisha ben Abuyá mudou o seu pensamento sobre tudo e virou um herege, e Rabi Akiva voltou intacto, permaneceu intacto. Então, nas discussões que a Guemará relata sobre Elisha ben Abuyá, tem uma coisa muito interessante, que Elisha ben Abuyá vem e diz: eu nunca tive um caminho correto. Eu nunca fui correto em nada do que eu fiz, porque o meu início não foi bom. Porque o Rabi Meir, nos seus relatos, ele tenta dizer que não, você tá bom que você hoje se virou um apóstolo. Tá, mas no passado você foi um grande rabino. Então, teu começo foi bom, teu fim pode ser que não seja bom. Mas Hashem vai dar para você o perdão. E o Elisha, ele contesta de várias maneiras, porque ele havia escutado atrás do Beit HaMikdash, no dia de Yom Kippur, um Bat Kol, dizendo que voltem meus filhos, Shuvu bnei Shovavim, Chutz mi Elisha ben Abuyá. O que isso quer dizer? Quer dizer que Hashem disse, e ele escutou isso, uma Bat Kol, retornem meus filhos transgressores, menos Elisha ben Abuyá. Então, Elisha havia tido um decreto do céu que nunca seria ser perdoado. E Elisha vem e diz para o Rabi Meir: toda a minha história de Torá não foi de verdade, não foi verdadeira. Porque quando eu nasci, o meu pai era um homem de negócios. E quando fui fazer minha Brit Milá, eu estava decretado para ser um homem de negócios. Eu ia crescer sendo dono das empresas do meu pai, trabalhando com as coisas do meu pai. E no Brit Milá chegaram muitos grandes rabinos, e as pessoas davam muita cavode para esses grandes rabinos, e não dava tanto assim para os homens de negócio. O que o meu pai fez? Falou: não, um rabino tem mais cavode do que um homem de negócio. Eu não vou fazer meu filho virar rabino, fazer ele virar um homem de negócio. Eu vou fazer ele virar um rabino por conta da cavode que ele receberia. Então, Elisha ben Abuyá, a história dele começa errado, pau que nasce torto morre torto. Então, ele nasceu numa situação, o pai dele tentou traçar um futuro para ele que não era o futuro que ele tinha que seguir, que ele pôde escolher, e deu o tiro, saiu pela culatra. No fim, ele virou um apóstata,
terrível o fim dele. Tanto que no final da vida dele ele é conhecido como Aher, uma outra pessoa. Então nós vemos que nesse período, nessa época, e antes mesmo dessa época, que Sheber Naboiá é pós-destruição do Beit HaMikdash, muitos anos, haviam pessoas que queriam estudar a Torá, e ainda hoje nós vemos isso, muitas pessoas que querem estudar a Torá para mostrar como sabem, para mostrar como são importantes, e tem pessoas que, na verdade, falam de Torá, mas não tem Torá. É triste, nós vemos isso, vemos quem não conhece situações que ficam evidentes isso. Então, o segundo templo, ele foi destruído por Sinat Hinam, Lashon Hara, e não julgar para o bem. Sinat Hinam é ódio gratuito, pessoas que se odeiam sem motivo. Lashon Hara, falar mal do próximo e não julgar para o bem. Tem uma história conhecida também de duas pessoas chamadas Kamsa e Bar Kamsa. Existia um homem muito rico em Jerusalém, na época do Segundo Templo, e ele ia fazer uma festa muito grande. E ele resolveu convidar todas as pessoas importantes de Jerusalém, todos os ricos de Jerusalém, as pessoas com que ele era muito amigo, para mostrar a sua riqueza, fazer uma Seudat Mitzvah, uma refeição para convidar as pessoas. E ele chamou um dos seus servos e falou: olha, vai lá e chama o Kamsa, meu amigo, meu grande amigo, meu melhor amigo, para vir para a festa e coloca ele para sentar no meu lado, pertinho de mim. O servo não entendeu e foi chamar uma outra pessoa, que nessa outra pessoa ela era inimiga do Balabait, era inimiga da pessoa que estava fazendo a festa. Ele vai e chama Bar Kamsa. E o Bar Kamsa falou: o quê? Esse meu inimigo está me chamando, essa pessoa que não gosta de mim? Não vou de jeito nenhum. E ele pensou um pouco, será que ele quer fazer amizade comigo? Bom, se ele quer fazer amizade comigo, eu vou colocar minha melhor roupa, eu vou colocar meu melhor traje, e eu vou na festa. Às vezes, Hashem, a gente pode voltar a ser amigo, quem sabe? Ele vai, se senta, e o dono da festa, ele chega e vê Bar Kamsa sentado na mesa dele. E o Kamsa, o amigo dele, não tá. Ele fica muito enraivecido, e com muita ira ele vai se dirigir ao Bar Kamsa e fala: sai imediatamente da minha festa. O Bar Kamsa diz: não, mas veja só, agora eu já estou aqui. Você me convidou, está cheio de pessoas aqui importantes da cidade. Se você me expulsar assim, vão falar mal de mim. Eu não quero saber, eu quero que você saia da minha festa. Bar Kamsa diz: mas veja, eu pago toda a comida que eu comi, tudo que eu bebi, eu pago para você. Ele falou: não quero saber, saia da minha festa. Eu não pago não somente a minha comida, eu pago metade do teu banquete. Tudo, tá vendo? Isso tudo que você gastou aqui, eu pago metade. Mas me deixa ficar aqui, porque eu não posso ser envergonhado na frente das pessoas. Não, eu quero que você saia da minha festa. Não, então vamos fazer o seguinte: eu pago tudo, eu pago toda a sua refeição. Tudo que você gastou aqui hoje, eu pago, para que você não me envergonhe na frente das pessoas. Não, eu quero que você saia da minha festa. Bar Kamsa tenta uma última vez e diz: por favor, eu pago tudo e me deixa ficar 15 minutinhos aqui, ó, eu fico aqui no canto, dou uma ensaio francesa, posso? E ele fala: não, de fato, saia imediatamente da minha festa, pega ele com força e tira da festa. E Bar Kamsa diz: na festa tinham Kohanim, tinham Levim, tinham Rabanim. Uma pessoa não ficou em pé. Uma pessoa não vem e diz: mas deixa o Bar Kamsa um pouquinho. Ninguém saiu à minha defesa. Então, todas essas pessoas que estavam presentes concordavam com o mal que fizeram comigo. Bar Kamsa faz o quê? Vai até o imperador romano, ao César, e diz: os judeus estão se rebelando contra você. A história prossegue.
vou resumir o finalzinho. O imperador romano ele envia depois um carneiro como prova o Bar Campsa sugere, olha, envia um carneiro, vê se eles vão sacrificar o carneiro para você. Pega o seu melhor carneiro, o carneiro mais perfeito e leva. E diz que Bar Campsa vem acompanhando o carneiro e numa das noites, assim, onde não tinha os guardas cuidando do carneiro, ele pega uma agulha e faz um furinho bem pequenininho no olho do carneiro, na bola branca do olho do carneiro, para ficar uma marquinha de sangue, um hematomazinho dentro do olho. E o soldado chega para oferecer o carneiro no Beit HaMikdash, e quando eles vão inspecionar o carneiro, viram que ele não estava perfeito, que ele tinha uma marquinha no olho, e se recusam a oferecer o corban do César. Bom, depois disso, os soldados de forma realmente se rebelaram, não querem oferecer o sacrifício, e vêm as legiões romanas, destroem Jerusalém e o Beit HaMikdash. Essa foi a conclusão. Então, Rabi Elazar, ele vem e diz, veja quão grave é envergonhar alguém, pois Hashem apoiou a causa de Bar Campsa e veio e destruiu a sua casa e queimou o seu templo. Por conta de uma vergonha que uma pessoa passou, Hashem concordou que pudesse ser possível destruir o seu Beit HaMikdash. Um outro sinal que acontecia, infelizmente, muito no meio de Am Israel é que no período do segundo templo, os juízes não julgavam com retidão mais. A maioria dos juízes não julgavam com retidão. Quer dizer julgar com retidão? Nem sempre julgar com retidão é julgar exatamente como está escrito. Às vezes as pessoas pensam, bom, você tem uma multa de X, como é no Talibã, vamos colocar assim, a pessoa errou, corta a mão dele. Ah, mas é uma criança de 3 anos, não importa, ela pegou errado, corta a mão. Ah, mas é um bebezinho que ele pegou sem querer, não importa, corta a mão. Entendem? Não é guioni, não é lógico uma coisa dessas. Então nós temos, dentro de Israel, nesse período do segundo templo, os juízes não julgavam mais com retidão, eles não faziam uma questão que é importantíssima dentro da Halakha, que é Lifnim Mishurat Adem. Quem sabe o que é Lifnim Mishurat Adem? Masechet Brahot, Talmud, diz que Hashem faz uma tefilá todo dia. Todo dia Hashem faz uma tefilá, todo dia. Ele reza para si mesmo, ele diz que eu possa fazer Lifnim Mishurat Adem. Ninguém sabe que é Lifnim Mishurat Adem sem o Google. O Google não vale. É sem o Google. Hashem diz Lifnim Mishurat Adem. Lifnim, o Gad diz julgamentos com misericórdia. Exatamente, são julgamentos com misericórdia. Lifnim Mishurat Adem. Ir além da lei. Basicamente, Lifnim Mishurat Adem é um conceito. Eu vou escrever aqui. Lifnim Mishurat Adem é um conceito que é ir além da letra da lei. Basicamente é isso, ir além da letra da lei. Então você está julgando um pobre que, por fim, vai acabar tendo que ser vendido como escravo. Tem duas opções. Vender como escravo de fato. Ele tem filho, tem esposa, tem uma vida. Ele roubou por um motivo de necessidade mesmo, apesar de que não tinha motivo de se roubar, mas ele roubou. Você pode vender ele como escravo, ou você pode tentar arrumar um trabalho para ele. E aí ele paga o que ele devia para o dono. Então a Halakha, ela tem sempre duas maneiras, várias maneiras de ser cumprida.
nem sempre a mais estrita é a mais correta. Na maioria das vezes, a mais humana é a mais correta. A mais humana. Então, vocês podem observar, por exemplo, o que nossos sábios Sfaradim têm feito nas últimas gerações. Eles não estão ficando mais mahmir, não estão estando com mais exigência. São observantes, somos sempre observantes. Somos muito observantes no que tem que ser observante. Porém, nas coisas que não são tão importantes, existe leniência. Não tem por que a gente ser tão fissurado em coisas que não são alahá. Contrário de outras linhas, que sim, elas são fissuradas em coisas que não é alahá, coisa que não é Torá. São detalhes que não trazem uma evolução humana. Porém, não, nós devemos aprender a fazer Lefinim Mishrat, que é julgar para o bem, que é tentar, nem sempre que uma coisa está exatamente dessa maneira. Então, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo bom. Você vai na casa de uma pessoa que não é judia e você quer... Vou pegar um exemplo besta. Você vê lá que ela tem um copo de vidro e ela vai te oferecer água. Tem pessoas que não bebem. Muitas pessoas não bebem. Não beberiam num copo de vidro de outra pessoa. O que você pode fazer? Você pode lavar o copo. Fala, deixa eu passar uma água de novo no copo e lava o copo. O vidro, ele não recebe, ele não absorve nada. Basicamente, o vidro não absorve. Ele pode ser usado praticamente para carne e para leite, o vidro. Vidro. Então, ele fala, não quero seu copo, eu quero um copo de plástico, porque eu sou mais caché. Essa coisa de ser mais caché. Então, a pessoa pode fazer Lefinim Mishrat. Para que você vai deixar a pessoa triste? Falando que porque você não vai beber no copo dela. E a pessoa pode diminuir isso, pode fazer isso ser mais caro, fazer isso ser mais fácil. Entende? A pessoa tem que olhar o lado humano, olhar o lado das pessoas, como as pessoas estão recebendo e como estão te vendo e como estão observando a tua conduta. E fazer ele primeiro Mishrat dele. Então, Hashem pede isso para ele mesmo. Quando ele for fazer um julgamento com Israel, ele não julgar Bidiuk, não julgar as pessoas, a Israel, com uma régua de medir sem leniência. Hashem é leniente, muito leniente com Israel, leniente com as pessoas, muita severidade. Obrigado, Augusto. Obrigado. Então, Hashem, ele não julga Israel com severidade. Então, até mesmo Israel tem que aprender a ser observante no que tem que ser observante e ser leniente no que pode ser leniente. Entende? Aqui vai começar um novo tema aqui nos nossos tópicos aqui que eu ia seguir. Porém, eu vou concluir por aqui. Se a gente iniciar um novo tópico, vai mais meia hora. Então, Hashem, todos os dias, Hashem faz sua tefilá e diz que eu possa fazer Lefinim Mishrat. Deixa eu ver as perguntas aqui. Pois é, existe hoje, a Augusta fez um comentário aqui para mim. Realmente, hoje, nos dias de hoje, nós vemos muita gente falando Lashon Hará. E a gente eu caio, todo mundo cai em fazer Lashon Hará. Cada dia que passa, eu vejo como é algo terrível. Lashon Hará é algo destruidor de uma maneira que sem fim. A gente tem que aprender a parar de falar dos outros. Realmente parar. Não falem de ninguém. Não falem de nada, absolutamente nada. Se for para falar, fala bem. Se não for para falar bem, não fala nada. De verdade, do fundo do meu coração. Essa tem que ser uma das principais coisas que a nossa geração tem que consertar. Por quê? Primeiro, que ninguém, na verdade, sabe o que fala. Ninguém sabe o que fala. A gente se tornou transmissores de inverdade, de coisas que nós não vimos. Não vimos e repetimos. Nós não vimos o fulano
falar com o ciclano. Nós não vimos o Beltrano, se ele comeu ou não comeu o caché. Aí um segundo diz, olha, eu vi ele passar na frente do bar. Aí o outro fala, não, será que ele só passou? Eu acho que ele estava lá dentro. E o outro fala, será que ele estava só lá dentro? Eu acho que ele estava comendo aquela coxinha de porco. E no fim da história, você fez uma pessoa que está fazendo, que é um tzadik, se passar por um rachá. Não pode, não pode, porque quem conta um conto aumenta um ponto. E depois aqui, como o Gado falou, e depois que a gente já jogou a mentira, jogou a Lashon Hará e já foi. Já foi assim de uma maneira irreversível. Sim, tem o livro do Hafetz Haim, que é conhecidíssimo, né? Que nós devemos guardar a língua, e o Hanan deve estar pegando ali pra gente. Eu fazia parte dos grupos de Alahot Lashon Hará, em hebraico, eu saí, tinha muito grupo, mas nós deveríamos estar mais Alahot Lashon Hará, ainda não estudamos entre nós, eu acho que não estudamos, mas deveríamos estudar. A gente passa por várias situações que nos fazem ver como a Lashon Hará é algo como você jogar uma pedrinha num rio. Aquela ondinha vai longe, vai longe, vai longe, vai longe, vai bater nas portas, nas beiradas do rio, e vai ecoar, e isso não vai parar. Não vai parar. É um efeito que. Quem já leu alguma coisa sobre efeito borboleta? Que é uma coisinha que você faz aqui assim, e isso vai resultar no fim da história da humanidade, de uma coisa, destruição, demolição de uma montanha. Entende? Então, uma palavrinha que nós falamos aqui, elas vão ecoando, vão ecoando, vão ecoando, vão ecoando, e vão voltar para você. E quando voltar, você não vai ter como sair dessa. É triste, assim. Então, eu passei por situações com as quais a gente não fala coisas por mal, ou comenta coisas de uma maneira não honrada ou não correta. Tô falando de mim, que eu já fiz e que eu percebi como nós devemos fechar a boca. Cada vez mais eu fecho mais minha boca. Fecho, temos que nos distanciar. Então, eu passei por situações que às vezes eu falo uma coisa que não era tão má assim, mas que tinha um pouco de maldade. Quem não faz isso, né? E quando a coisa retorna de um tamanho, você cria um gatinho e ele volta um urso, entende? E esse urso é o que vai pegar a gente. Então, assim, evitem falar qualquer coisa, por favor. Não comentem, você sabia que o fulano fez isso? Você sabia que o rabino tal fez isso? Vocês sabiam? Entende? Tentem não falar das pessoas que estão no ciclo de convívio com vocês, pessoas do trabalho, pessoas das comunidades. Falem Lashon Hará, não falem. De verdade, isso pode destruir uma comunidade, pode destruir uma família, pode destruir a reputação de uma pessoa, a história de uma pessoa, por Lashon Hará. Quantas histórias a gente não conhece eu conheço uma história não, onde eu morava, de uma cidade, que o cara era um homem bom e aí começaram a falar que ele tinha abusado da própria filha e ele é pedófilo, isso. Conhece como é a história, né? Vai, esse tipo de história vai, e ele cometeu suicídio, ele deixou uma carta dizendo que nunca tinha feito isso, e depois que ele cometeu suicídio, aí a filha vai e fala, não, ele nunca fez nada comigo. Então, é algo assim, que realmente mata as pessoas. Mata. De tal maneira que, de verdade, enquanto existir esse tipo de postura dentro da humanidade, o templo nunca vai ser reconstruído. Dentro do povo de Israel, o templo não vai ser reconstruído, não vai ser construído. Porque agora para concluir, né? Por que não pode ser construído? O templo foi reconstruído hoje. A gente fala Lashon Hará. O que vai acontecer com a gente? Metsorá. Lepra. Um leproso pode entrar no templo?
Vai mudar o que para nós? Nada. Então, se não nos abstermos de falar Lashon Hará, não passarmos a amar as pessoas de uma maneira de verdade, tratar as pessoas com amor, dirigir com amor todas as nossas atitudes, todas as nossas ações. Qual que é os outros aqui? Eu falei tanto que eu perdi aqui. Julgar as pessoas para o bem, causar o bem, não procurarmos fazer isso. Não tem por que você construir. Você construiu para quê? Para você ficar com leproso, para você ficar com medo de chorar, para você morrer, para você... Entende? Para quê? Para que vamos querer o tempo? Causar o nosso próprio mal? A gente não vai fazer isso. Então, se de verdade temos fé em Hashem, de verdade temos fé que de verdade a presença de Hashem vai habitar no Beit HaMikdash, devemos começar por aí. É um bom começo, bom começo. Esperar que nessas nossas atitudes, essas nossas ações, possamos ser dignos de ver a reconstrução do Beit HaMikdash. Exatamente, como a gente colocou, cada geração que o Beit HaMikdash não é construído, é como se aquela geração tivesse destruído o Beit HaMikdash também. Ou seja, se o Beit HaMikdash não teve o mérito de ser reconstruído, quer dizer que nossas ações ainda são as mesmas da geração com a qual ele foi destruído. É pesado, né? Temos que pensar muito sobre isso, pensar de verdade, refletir muito de verdade sobre isso. Bom, meus amigos, nosso shur de 1 hora passa rapidinho, né? Entendi que passa rapidinho. Vai ficando por aqui.